Tá. Bom, dando continuidade, então, àquele estudo da cartilha de Exu, a gente vai entrar na parte do Exu das Sete Trevas, guardião. Pesquisar sobre o Exu das Sete Trevas foi muito trabalhoso. Foi necessário, inclusive, consultar alguns guardiões, até que conseguimos falar com um dos integrantes de sua legião. As informações e características que conseguimos são de que ele, como Exu neste astral, ainda é um grande mistério que, aos poucos, está se revelando, pois a maioria de sua legião ainda está em outros astrais, pois como os leitores e conhecedores de nossa religião sabem que existem vários outros astrais, sem ser só esse em que vivemos. Teria como outras vidas em outros planetas. Aí ele fala que está usando esse termo para simplificar. Pois há astrais mais adiantados e evoluídos, ou astrais mais atrasados na evolução do que o nosso. Nós estamos no intermediário. Nos livros de Allan Kardec, ele fala constantemente desses mundos. As informações que obtive foi que nas camadas inferiores, umbral, abismos, nirvana, etc., existem 7 planos vibratórios negativos, que são cuidados, organizados, administrados, policiados e guardados pelas entidades de esquerda da Umbanda. Cada um desses planos corresponde a uma vibração negativa de um dos 7 sentidos negativos que, se cultuados pelo ser humano, fatalmente o conduz, após o seu desencarne, a uma dessas faixas de sofrimento ou vibração. Os livros psicografados pelo Sr. Rubens Saraceni abordam esses lugares, bem como os 7 sentidos positivos e os 7 sentidos negativos, inclusive relacionando-os com as 7 linhas positivas e as 7 linhas negativas da Umbanda. Em cada um desses planos, lugares, existem os Exus e pombagiras responsáveis pela manutenção dele, bem como possuem incumbência de para lá arrastarem, aí está entre parênteses, né? Esse é o termo, os desencarnados que falham no cultivo da virtude positiva contrária a esse plano. Cada Exu e pombagira corresponde a um desses planos e tem apenas compromisso com os chefes desse plano específico. Cada chefe de cada plano obedece ao maioral. Isso é um mistério também pouco e já muito revelado por Rubens Saraceni. No caso do Exu das 7 Trevas, ele é subordinado direto ao Exu maioral com a incumbência, autoridade e permissão de poder adentrar em qualquer um desses planos, sem ser molestado, desde que obedeça às regras de cada plano e peça licença ao chefe de plano para adentrar. Isso daí tem a ver com aquilo que eu já falei, né? E alguns Exus são como o X9, eles têm passagem nos 2 planos aí de trabalho da esquerda, né? Esse Exu das 7 Trevas não é superior aos chefes de legião de cada um desses 7 planos vibratórios negativos. Mas sua autoridade e poder pode se comparar em igual tamanho e força. Sua roupagem ou vestimenta astral dessa entidade é totalmente de couro grosso avermelhado, tendo como símbolo desenhado em seu peito esquerdo uma cruz invertida na cor amarelo-ouro, e no centro dessa cruz o desenho de um crânio. Carrega em seu cinto e peito armas e apetrechos de escolta de preso, pois uma das funções é de transportar sofredor de um plano para o outro, por ordem de quem e para que ou quem. Isso já é outro mistério que cerca essa entidade. Então, aqui não fala por ordem de quem e nem o porquê. No plano material, tem preferência incorporar em médiuns que seja ou que tenha ligação com a área policial, jurídico, justiceiro, informante e etc.
Quando da incorporação, tem como característica arrebentar o médium de dentro para fora, como se fosse um corpo maior, ocupando um espaço menor. É muito grande a sua forma astral, daí a impressão do médium incorporado aparentar estar maior do que realmente é, né? Gosta muito de frutas geladas, prefere bebida gelada, com baixo teor alcoólico, inclusive com pedras de gelo dentro. Fuma todos os tipos de charutos escuros que lhe derem, preferindo os maiores e de ótima qualidade. Deixam no médium o sentimento possessivo pelo ouro e o uso desse metal precioso, tanto no pescoço como no pulso esquerdo, pois esse elemento é o seu elo com o médium em todas as circunstâncias. Essa é a sua principal guia ou fio, correntes de ouro, mas também pode ser feito com contas de cristal, sendo 49 pretas, 49 vermelhas, 49 douradas e com 7 firmas douradas, colocadas da seguinte forma. Aí está explicando aí, tá? Como característica negativa de seu trabalho, ele acelera as imperfeições no ser humano, levando o mesmo à prática de atrocidades contra seus semelhantes, principalmente crimes bárbaros e vícios incontroláveis. Como característica positiva do seu trabalho, ele desfaz qualquer demanda que envolva prejuízo em qualquer um dos 7 sentidos positivos de quem lhe pede, desde que seja pessoa merecedora de ser atendida, tendo como regra inquebrantável que o executante ou o pedinte da demanda receba tudo de volta, e mais ainda, o aceleramento das suas imperfeições. O cara é brabo. Aí vem aqui todos os guardiões, tem 21 tipos de assentamento, sendo 7 para médios, 7 para firmar terreiros. Isso aqui a gente não precisa ler, vocês podem ler depois, tá? Importante a gente saber o Exu, quem é e para que vem. Aí também passa, que é como faz a comida dele, o que usa e tudo mais. Capítulo 6, sobre estrelas de 6 e 5 pontas. Já que falamos tanto de estrela de 6 pontas, vou colocar abaixo um pouco do significado do hexagrama e do pentagrama, para que os leitores tenham uma pequena ideia do que ela representa no mundo esotérico. Esse símbolo, o hexagrama de 2 triângulos entrelaçados, simboliza a alma humana, sendo utilizado pelos espíritos e pelos magos nos cerimoniais para encantamentos, conjurações de espíritos, sabedoria, purificação e reforço dos poderes psíquicos. Simboliza os processos de involução e evolução. Com efeito, o triângulo que aponta para baixo representa a trindade inferior ou a trindade infernal, ao passo que o triângulo voltado para cima indica a ascensão dos seres, ou a trindade superior, trindade celestial. É símbolo usado como amuleto para dar sorte. Representa o casamento perfeito entre masculino e feminino, compreensão entre sexos. Uma pequena observação. A estrela de Davi representa a Igreja de Cristo, enquanto o hexagrama representa o que está no texto acima. A diferença entre o hexagrama e a estrela de Davi é que na estrela de Davi os triângulos são sobrepostos. Um é sobreposto em cima do outro, formando uma só figura. Enquanto no hexagrama os triângulos são entrelaçados. 2 triângulos diferentes que, quando entrelaçados, um independente do outro, formam o hexagrama. Exemplos aí embaixo. Vocês estão vendo a diferença? Então, olha lá, o sobreposto, a estrela de Davi, é um triângulo e o outro triângulo por cima, sobreposto. Então, primeiro vem aquele triângulo com a ponta para cima e depois você desenha outro triângulo com a ponta para baixo. Esse é da estrela de Davi. E o entrelaçados hexagrama, é esse daí. Você está vendo que um está por dentro do outro, embora sejam independentes. O pentagrama
Geometricamente, é uma figura formada por 5 triângulos ligados por suas bases, que contém caracteres conforme mostrado anteriormente. Misticamente, a chave do seu significado é o número 5, que representa a quinta essência dos alquimistas, sendo os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, formadores da matéria ou espírito, que é o quinto elemento ou quinta essência de natureza celestial. Colocaremos um esclarecimento sobre cada um dos elementos e o significado de cada ponta, pois se fôssemos esclarecer por completo o significado deste poderoso símbolo, teríamos que editar um novo livro. Cada uma das pontas possui um significado particular. Espírito representa Deus, pois ele guia nossa vida e nos ajuda na realização dos ritos e trabalhos mágicos. O Deus é detentor dos 4 elementos e esses elementos são as outras 4 pontas. A Terra representa as forças telúricas e os poderes dos elementais da Terra, os gnomos. É a ponta que simboliza os mistérios, o lado invisível da vida, a força da fertilização e do crescimento. O elemento ar representa as forças aéreas e poderes dos silfos. Corresponde à inteligência, ao poder do saber, à força da comunicação e da criatividade. O fogo representa a energia, a vontade e o poder das salamandras. Corresponde às mudanças, às transformações. É a força da atividade e da agilidade. E o elemento água representa as forças aquáticas e os poderes das ondinas. Está ligado às emoções, ao entardecer, ao inconsciente. Corresponde às forças da mobilidade e adaptabilidade. O pentagrama, que é chamado nas escolas gnósticas a estrela flamejante, é o sinal da onipotência e da autocracia intelectuais. É a estrela dos magos. É o sinal do verbo feito carne. E conforme a direção dos seus raios, este símbolo absoluto em magia representa o bem ou o mal, a ordem ou desordem, o cordeiro de Ormuz e de São João, ou o bode maldito de Mendes. É a iniciação ou a profanação, Lúcifer ou Vésper, a estrela da manhã. O Felipe não está ouvindo, não? Vocês estão ouvindo? Sim. Então, Felipe, deve ser aí, tá? Está todo mundo ouvindo. O pentagrama de Akutá. A estrela da manhã ou da tarde é a vitória ou a morte, a luz ou a noite. O pentagrama, elevando ao ar, das suas pontas, representa Satã. Vê se vocês entenderam. O pentagrama, elevando ao ar 2 das suas pontas, representa Satã, como se encontra acima do lado esquerdo, e quando eleva ao ar, uma só das suas pontas, como acima do lado direito, representa o Salvador. Parece o chifre do bode. Alguém já viu esse símbolo? É isso. Como vemos, todos os mistérios da magia, todos os símbolos da gnose, todas as figuras do ocultismo, todas as chaves cabalísticas da profecia se resumem no signo do pentagrama, que para Celso proclama o maior e mais poderoso de todos os signos. Será para se admirar, depois disso, da confiança dos magistas e da influência real exercida por este signo sobre os espíritos de todas as hierarquias, os que desprezam o sinal da cruz tremem ao aspecto da estrela do microcosmo. O mago, pelo contrário, quando sente enfraquecer-se a sua vontade, eleva os olhos para o símbolo, toma-o na mão direita e sente-se armado da onipotência intelectual, contanto que seja verdadeiramente um rei digno de ser guiado pela estrela ao berço da realização divina, contanto que saiba, que ouse, que queira
e que se cale, contanto que conheça o emprego do pentáculo, do copo, do bastão e da espada. Enfim, contanto que os olhares intrépidos de sua alma correspondam a esses 2 olhos que a ponta inferior do pentagrama de Fausto lhe apresenta sempre abertos. Finalmente, não podemos esquecer dos pentagramas de invocação e banimento, traçados no ar pelos oficiantes de diversos cultos ou rituais. Assentamentos cabalísticos de Exu e Pombagiras, isso a gente não precisa, depois vocês podem ler. Assentamento dos médiuns. Vamos dar uma olhada aqui. Esses assentamentos são feitos para os pais e mães de santos, pais e mães pequenos, ogãs chefes, e também para os filhos que já estão com os seus desenvolvimentos mais adiantados. Ele é feito com 7 tipos de vaso, começando do barro, ferro, estanho, cobre, bronze, prata e ouro. Todos eles devem ser assentados em suas respectivas casas de Exu e Pombagira, mas individualmente e com seus devidos tempos, produto de solicitação dos Exus e Pombagiras, conforme suas graduações. Então, sobre isso daí, esse assentamento dos médios, esse tipo de assentamento está muito ligada à questão da Umbanda sagrada, né? Desvendada lá pelo Rubens Saraceni, que não é o nosso caso, mas nunca é demais a gente ter conhecimento das coisas. Não, a gente não vai usar esse tipo de assentamento para os nossos Exus. Assentamento de afirmação dos terreiros, aí é outra coisa, pode descer. Assentamento dos guardiões da natureza, que é bem legal também. E os agradecimentos finais, tá? Pode passar. Aí nós terminamos. Olha que interessante, a bibliografia desse escritor aí. Quer dizer, ele foi um compilador, né? Rubens Saraceni, o Guardião Tranca-Ruas, e o Livro dos Exus. F, que eu não sei quem é, Rivas Neto, Exu, o Grande Arcano, Livro dos Orixás, da editora 3, e Umbanda e seus Mistérios, deste mesmo autor. Então, assim, para ter um arquivo mais completo, para ter, como se fosse um livro mesmo de pesquisa em casa, esses livros aí vocês podem adquirir e ter para consulta, né? Para conhecimento, para consulta, para aprendizado, que eu acho que é válido e é importante. Conhecimento nunca é demais. E aqui acho que a gente termina, foi rápido, né? Esse texto aí, esse tema da cartilha de Exu, que achei que foi bem legal, muita coisa interessante. Eu sugiro que vocês leiam depois com calma e também que usem isso como uma espécie de pesquisa, né? Quando vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma coisa, pode usar para consultar e vocês seguem também de acordo com a intuição de vocês. Tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, que aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, espera aí só um minuto. Só enquanto a Blanca vai lá buscar lá o material, principalmente o pessoal que está começando, mas para todos, né? Eu recomendo aí que vocês leiam o Guardião da Ambição. Ele é bem legal, tá? Eu não copiei nada dele, mas eu vou... Exu não é diabo, é do Alexandre Comino. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O livro do Alexandre Comino, Exu não é diabo. Eu estava atrás desse livro. Esse livro é interessante, o Rômulo conhece, né, Rômulo? Vale a pena ler. E ele tem coisas muito interessantes aqui que eu sugiro que vocês leiam, mais mesmo pela questão do conhecimento, que eu acho importante. Eu vou falar aqui sobre uma lenda do Exu e os Dois Amigos, o Ego, adaptação de uma lenda de Exu. 2 amigos eram vizinhos que se orgulhavam muito da sua amizade e lealdade. Viviam bem, mas não realizavam oferenda a Exu. Certa tarde, se encontravam os dois, como de costume, conversando nos limites de sua propriedade, quando Exu passou por eles usando um chapéu metade branco
e metade vermelho. Estranhando aquela figura entre eles, um comentou com o outro: muito estranho aquele homem de chapéu vermelho. Chapéu vermelho, não, o chapéu era branco. E assim passaram a discutir a cor do chapéu, entrando em briga e inimizade. Esta é uma das lendas mais populares e conhecidas de Exu. Muitas vezes, Exu parece ser um espírito de porco na mitologia Nagô e Yorubá, mas não nos damos conta de que ele vem também para mexer e cutucar o nosso ego. O fato dos homens não fazerem oferenda a Exu diz muito a seu respeito, pois quem não oferenda Exu não oferenda a ninguém, o que passa uma ideia de autossuficiência com relação ao sagrado. No universo dos orixás, dizer que não se oferenda a Exu, culturalmente, em culturalmente, em sua origem Nagô e Yorubá, é o mesmo que afirmar não ter religião. Seria o mesmo que um católico dizer que não vai à missa ou um muçulmano afirmar que não segue os preceitos dos 5 pilares da sua fé. Desse contexto é que vem o fato de estar desprotegido e mitologicamente isso ser visto como uma afronta a Exu. Gente, por que eu estou lendo essa lenda e por que eu fiz questão de passar essa cartilha do Exu para vocês? Esse é um mês de homenagem a Exu, né, de Santo Antônio. E nada melhor do que a gente falar sobre essa entidade que é tão presente na nossa vida, tão guardião, tão protetor, tão abridor de caminhos, né? E também fecha caminhos. Então, acho legal a gente falar um pouco dessa entidade. Então, desse contexto é que vem o fato de estar desprotegido e, mitologicamente, isso ser visto como uma afronta a Exu, que aqui representa as forças do destino em relação ao seu ego. O outro, esse amigo, também pode representar o alter ego, daquele que tem apenas a si mesmo como amigo e não faz oferenda a Exu. Essa situação aparece bem figurada no filme Besouro. Se alguém não assistiu esse filme, tem no YouTube. Besouro. É muito legal, gente. Assistam. Então, essa situação aparece bem figurada no filme Besouro, em que Exu aparece para o personagem principal e pergunta para ele assim: o que você quer? Exu lhe chama de orgulhoso, vaidoso e diz que quer reverência. Você entendeu a questão? O cara perguntou para Exu o que você quer. E o Exu achou o cara um presunçoso, né? Orgulhoso, vaidoso. E Exu disse para ele que quer reverência. Ou seja, para Exu, bastava bater cabeça, curvar-se, se colocar em gesto de humildade perante ele, para receber sua proteção. Enquanto o outro personagem, Chico, revoltado com seu destino, é um outro personagem, chuta a oferenda de Exu. Ali, Chico não está chutando apenas algo de Exu, está chutando todos os valores sagrados de sua cultura. Está chutando todos os valores de seus ancestrais. Está chutando a fé de um povo. Algo bem parecido com o pastor que, anos atrás, chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional. Lembrando que o filme se passa num tempo que não havia televisão. Talvez a feira fosse o maior encontro social no contexto, e Chico estava indo para a feira. Exu nos lembra o tempo todo de que vivemos em sociedade e precisamos um dos outros para bem viver, já que o ser humano é um ser relacional, que não existe fora da malha dos relacionamentos. Por isso, se diz que na Umbanda sem Exu não se faz nada, o que não se limita a ele apenas, pois é Exu que abre a porta de comunicação deste mundo para o outro, entre o Aie, que é a terra, e o Orum, que é o céu.
Quanto aos dois amigos lá que estavam discutindo a cor do chapéu, o orgulho de uma amizade também pode ser elemento da vaidade humana, que é colocada em xeque quando é questionada a verdade de cada um. O que vale mais? Estar certo, ter razão ou ser feliz? Ser feliz é sempre um desprendimento do ego. E sempre que falamos de Exu, os egos alheios se exaltam, principalmente quando dizemos que Exu faz o bem. Sabemos que Exu é justo, está acima do bem e do mal, mas ainda assim, sabemos que na lei de Umbanda, e é o que nos interessa, Exu só deve ser evocado, invocado, clamado e chamado de bom coração e com boas intenções. Durante uma gira de Umbanda, quando Exu está incorporado dando consulta, o seu trabalho é sempre no sentido de ajudar, amparar e esclarecer. Uma pessoa que chega mal intencionada e procura Exu para prejudicar o próximo é alguém que está preso, acorrentado e escravizado no próprio ego. E na Umbanda, Exu também informa, esclarece e conscientiza de que tudo que desejamos e fazemos ao próximo volta para nós mesmos. Exu é meu melhor amigo. É ele que me ampara na subida e na descida. Com Exu não importa se vamos ao céu ou ao inferno. Importa apenas que estamos caminhando com fé em nosso próprio destino. No céu ou no inferno, com Exu, estamos servindo a Deus. Exu pode sim descer às trevas, pode até se instalar nas trevas, mas Exu não é trevas, em hipótese alguma. Quando Exu desce às trevas, é para levar a lei e a luz, falando a mesma língua e se manifestando no mesmo universo da realidade em que se encontra. Quanto às lendas, são metáforas da vida, que apresentam arquétipos semelhantes aos nossos e repetem as situações pelas quais nos deparamos nas nossas existências. Cabe a nós ler, interpretar e compreender o seu simbolismo. Então, está aí um texto bem legal de Exu, né? Que é importante. Uma outra parte aqui que vale muito a pena ler, gente, é aquilo que a gente sempre conversa, e que é uma das coisas que, assim, que às vezes me preocupa bastante, que é o medo de quiumba. Circulou na internet, em uns grupos de WhatsApp, um texto sensacionalismo e assustador, explicando o que é um quiumba, espírito negativo e devoltado ao mal, em que dizia o perigo de um médium ser enganado por um quiumba, que supostamente incorporaria no lugar de seus guias da direita ou da esquerda. Segundo Alexandre Comino, esse é um tipo de texto que não ajuda em nada, servindo apenas para assustar tantos médiuns que se encontram iniciando em seu... Alô? Ih, apagou tudo aqui. Em seu... iniciando seu desenvolvimento na incorporação na Umbanda. Então, o que é importante? É importante a reforma íntima o tempo todo, é importante as reflexões, as meditações, a elevar o grau de consciência das coisas, da vida, de nós mesmos, do que fazemos, qual o nosso propósito aqui, qual o nosso propósito na religião, que é importante. Estou na religião por quê? Por vaidade, que eu acho legal incorporar, que eu acho bacana, por status, para dizer que eu tenho Exu fulano de tal e a pombagira fulana da tal. Tem muita gente que entra assim, tem um deslumbramento, e eu vou chamar esse deslumbramento de gordofobia mental. Né? Não é nem gordofobia mental, é uma coisa que deixa a pessoa tão focada na vaidade, no ego dela, e nesse momento, sim, ela pode estar dando abertura para energias negativas que entram em sintonia com aquele momento, né? Como eu sempre falo das rachaduras.
Então, é sempre importante, isso eu já aprendi no kardecismo, lá anos, muitos anos atrás, que reforma íntima é, 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 é tudo, é tudo. Só que para você fazer uma reforma íntima, é muito importante você parar, nós pararmos, quando eu falo você, eu estou falando de mim também, tá, gente? Pararmos para nos enxergar tal qual somos. Ao mesmo tempo que nós somos luz, nós também somos sombras. Depende daquilo que a gente vai alimentar. Eu vou alimentar a luz ou eu vou alimentar as sombras? Mas como que eu vou saber que eu estou alimentando sombra e que não é luz? Bom, quando a gente começa a fazer o trabalho de autoconhecimento, a gente tem que olhar para as coisas negativas que nós temos, né? E todos nós temos. Todos têm esse então. Todos nós temos. Não tem nenhum santinho aqui no planeta, pelo menos até onde eu sei. Existem os que estão melhores, né? Mas ninguém é santinho. Então, nós temos que olhar para essa sombra, porque só olhando para essa sombra que a gente carrega é que a gente pode começar o trabalho da reforma íntima. É aquela história de você entrar num quarto, numa casa que está bagunçada, essa casa é você. Estou falando metaforicamente, tá, gente? Você entra numa casa, você quer arrumar a casa, mas a casa está no escuro danado. Tudo a luz apagada, tu não está enxergando nada ali dentro. Você fala, pô, eu vou limpar onde? Onde eu começo? Por onde eu vou primeiro? E aí você vai acendendo a luz de cada cômodo para iluminar, clarear e te mostrar o que está sujo e aonde está sujo. E aí você tem duas alternativas. Uma é enxergar e resolver. Caraca, isso aqui está muito sujo. Eu tenho que limpar realmente. Eu preciso fazer isso, porque isso aí é qualidade de vida, bem-estar. Melhora, né, o ambiente, melhora a gente por dentro, principalmente tratando-se de reforma íntima, a gente vai ficando cada vez mais sábio, mais equilibrado, né, vamos dizer assim. Então, ou você escolhe acender a luz, olha que coisa, hein, gente? E começar a fazer a limpeza necessária do ego, da vaidade, dos defeitos. Gente, não é fácil, não. A gente, às vezes, leva uma vida inteira fazendo esses trabalhos, até fechar o caixão, tá? A vida inteira, uma existência de coisas que a gente precisa trabalhar na gente. Então, ou você acende a luz e começa o trabalho, né? Vamos à obra, eu quero sim, eu estou afim, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero ser uma outra pessoa melhor do que eu sou hoje. Por que não? Se eu estou aqui para aprender, eu vou fazer sim. E mete a mão na massa. Óbvio, né, que é uma tentativa e erro até que você consegue. É aquela história de você conseguir. Um dia você consegue ter um comportamento bom, e no outro dia tu tem uma recaída e, pum, tem um outro comportamento que não é bom. Mas isso faz parte, né? E não é por isso que nós vamos ser condenados, porque a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. E tem aquela outra opção, né? Aquela outra alternativa, quer dizer, tem até mais duas, não seriam duas, seriam três. A primeira é enxergar e fazer regaçar a manga. A segunda é acender a luz, começar a ver o que está sujo, se apavorar, apaga a luz e sai correndo, não vou limpar nada. Eu não quero mexer nisso daqui. Eu conheço gente assim, que não quer enxergar. Ele, quando começa a ver, inclusive vou dar um exemplo aqui de terapia, né? Quando a pessoa faz terapia, quando a pessoa participa de grupos anônimos, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, esses grupos de mútua ajuda, quando você entra para um grupo desse, você começa a olhar para dentro de você, impressionante. O outro serve para você como espelho. Só que tem gente que fica tão incomodada com o que está vendo e percebendo e não quer ter contato com esse mundo. E aí o que a pessoa faz? Vaza, apaga a luz, fecha a porta e vai embora. A luz acendeu. Ai, que bagunça, eu não quero arrumar isso aqui, não. Ai, muita coisa.
É sacrifício que eu vou ter que fazer, é tempo que eu vou ter que me dedicar para trabalhar isso, é vontade, eu não sei se eu quero isso agora, não. Mexer com isso dói. Mexer com isso vai lá nas minhas profundezas e levanta situações que eu não estou querendo mexer agora, não. Mas é necessário mexer. Porque só mexendo, gente, é que a gente consegue mudar. Por mais que doa, isso aprendi, estou aprendendo e continuarei aprendendo. É um dia de cada vez, não adianta, a gente não consegue fazer tudo, mudar tudo num dia só. São processos que a gente tem que enfrentar. E a outra terceira opção seria a outra pessoa que não quer de jeito nenhum abrir porta, acender luz nenhuma. Não, não quero fazer nada disso, não. Estou bem assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E pronto. Tem essa característica também de pessoas que não quer mudar, que não quer e não quer enxergar, não quer ver, quer viver no seu lindo mundinho de Bob, né, que eu chamo, vai viver no mundo de Bob. E passa uma existência inteira desperdiçada, que eu acho até muito triste, né? Desperdiçada para o que ela veio realmente aqui na Terra. Eu sei que isso tem a ver com o despertar de cada um, é óbvio, tem uns que estão despertos, tem outros que não estão, tem outros que vão despertar mais na frente. Não importa. O importa é quem já está no caminho do despertar já começar a botar a mão na massa. Não renegar a sua sombra, porque ela existe. Né? Ela existe. Nós somos yin e yang, nós somos luz, nós somos trevas, nós tem o bem, tem o mal. Né? Então, são coisas que a gente tem que lidar com isso, mas procurar melhorar. É um dia de cada vez, é um processo. Então, gente, essa é o que eu queria, isso é o que eu queria deixar aqui para você, para vocês, e para mim também, porque eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Quando eu estou falando, eu também estou ouvindo, entendeu? Eu estou falando para vocês, mas eu também estou ouvindo para mim. E isso é uma coisa que eu falo comigo constantemente, todos os dias. Eu preciso mudar isso. Eu tenho que me melhorar nisso. Eu preciso trabalhar mais nisso daqui. Tem horas que eu consigo, tem horas que não. Também não vou me chicotear por isso, né? Eu vou continuar tentando, como eu falei. É uma tentativa e um erro. 2 Blanca. tentativas. Oi, deixa eu terminar, Adriana. Não, eu sei, você viu minha mãozinha, só você ver Vi, só que eu estou falando ainda. É porque eu não sabia se você tinha visto. Não, meu amor, eu vi, está aqui, é para não cortar Tá minha linha de raciocínio. Quando eu terminar aqui, eu te dou a palavra. Então, gente, é isso, né? A reforma íntima é uma das coisas importantes que a gente tem que se atentar. A gente não está de férias aqui, não está mesmo. O mundo está caminhando numa velocidade espantosa. Nós ainda somos seres humanos. Ainda somos humanos, ainda temos sangue correndo na veia e uma alma. Daqui a pouco, quando tiver essa revolução toda que vem por aí de mudança planetária, seja lá o que for, daqui a pouco só vai ter robô aqui. Robôs estão chegando. A gente não sabe. Provavelmente, quando meus netos tiverem crescido, os meus bisnetos, o mundo vai estar outra coisa, a gente nem sabe como. Pode estar melhor? Pode, mas pode estar pior. E isso que a gente passar para os nossos filhos e netos hoje, que a gente está aprendendo, também é importante. A gente passar esses valores para eles, que são os valores que nos tornam humanos. É isso, gente. Adriana, pode falar, minha filha. Oi, pessoal, boa noite para todos. Deixa eu botar meu rosto aqui, porque estou na cozinha fazendo comida e ouvindo. É porque eu queria passar uma coisa para vocês, que a Blanca falou, que a gente, quando começa a ter tomada de consciência, há uma cobrança muito grande também. A gente começa a se cobrar muito. E aí eu me lembro da palavra do Caboclo Pena Verde, isso na década de 90, que eu vinha nessa busca muito grande de tentar me melhorar, me tornar uma pessoa melhor, e vivia me chicoteando quando eu fazia alguma coisa errada, sei lá, tive uma atitude egoísta, e aquilo era para mim um horror, porque eu não queria ter essa atitude egoísta. Enfim, e ele virou para mim e falou assim: filha, você já vem nessa busca há muito tempo, você já caminhou bastante. De vez em quando, dá uma parada e olha para trás e vê o quanto que você já melhorou. Você só está preocupada de observar aonde você quer chegar e não se dá conta do quanto que você já melhorou.
E naquele momento ali, eu parei, eu falei, porra, é verdade. Porque a gente fica o tempo todo focada na transformação e não se percebe na transformação. E aí, quando você olha para trás, você fala, nossa, eu melhorei, realmente. E ali eu parei de me autoflagelar, no sentido de chicotear ali, né, de ficar me punindo. E uma outra coisa também é a questão da... Quando ela se mencionou, você procura um psicólogo e, de repente, não vai mais, fica revoltado que está mexendo com coisa. Na verdade, a gente se sabota. E o mais importante é que é tão inconsciente que as coisas começam a acontecer à sua volta para que você não vá no psicólogo, por exemplo. Ai, a água começou a vazar, aqui não podia ir. Começam a acontecer as coisas ao nosso redor e, de repente, você perde o interesse por aquilo, porque ele está mexendo exatamente com aquilo que você não quer que mexa. E, para finalizar, deixa eu ver aqui, eu até anotei, porque senão eu esqueço, gente. Quando a gente está num processo de autotransformação, que eu prefiro usar essa palavra, porque eu me encaixo melhor nela, de autotransformação, é muito gostoso quando você se percebe realizando aquelas virtudes, com naturalidade, não uma forçação de barra, tipo, eu tenho que ser legal. Um exemplo, tá, gente? Não, você começa a ser legal por ser legal, porque você está assim, você passou a ser assim. E isso é simplesmente maravilhoso. Que aí você vai olhar para trás e fala, nossa, quem te viu, quem te vê. Quantos de vocês aí já pararam para olhar para trás e falar, nossa, como eu já mudei? E se autovalorizar. Isso é auto-amor. E a gente precisa também se nutrir desse auto-amor. Tá bom? Beijo, gratidão pela audição aí. Valeu, Adriana. Alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? É como a gente fala, tudo é um processo, é uma jornada, é um caminho que tem um início. A gente está, não sei se estamos no meio dessa jornada, e, na verdade, o fim dessa jornada é a gente chegar para o Pai. O Pai, lá que eu digo, para lugares melhores. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo, cada um com a sua consciência. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais consciência e conhecimento, mais a nossa responsabilidade aumenta, porque você já tem conhecimento daquilo. Não é para se culpar realmente, como a Adriana falou, não é para se auto-chicotear, como aquilo que eu falei, você tem que acolher a sua sombra. Você acolhe a sua luz, é muito bom, é maravilhoso, mas você também tem sombra. E respeitar que você tem essa sombra, que todos nós temos, mesmo estamos caminhando, já evoluindo, já melhorei tanto, tanta coisa. Claro, eu me abraço, me beijo, me amo. Nossa, eu estou super feliz com essas conquistas que eu já tive, mas eu ainda estou na jornada, eu ainda estou no caminho. Meu caminho não parou aqui, então é preciso continuar, é preciso permanecer, cada um no seu tempo e na sua consciência, que é mais importante. Gente, hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido aí essa apostila do Exu, que vocês tenham entendido essa parábola que eu falei aqui, essa lenda aqui do Exu com os dois amigos lá, e também sobre o tema que eu trouxe aqui para a gente falar. Eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre o tema, sobre essa questão que foi levantada aqui, fazer algum comentário, acrescentar algo. Alguém quer falar? Eu só queria falar uma coisinha rápida, Blanca, porque quando você mencionou sobre arquétipo, me veio na cabeça, será que todos aqui sabem o que significa um arquétipo? Aí para você explicar. Se todos souberem, ótimo, mas Tá, eu não sei se todos depois eu explico isso. Depois eu explico. Arquétipos são situações onde você se identifica. E arquétipo é uma coisa muito utilizada no tarô, inclusive. É o arquétipo do urso, é o arquétipo do leão, é como que ele se porta, como que ele quer se portar. Se você quiser colocar mais alguma coisa aí, Adriana, se você tem isso aí mais detalhado, pode falar. O que é o arquétipo? Arquétipo é uma maneira contar, então, de uma viver, vivência. de atuar, entendeu?
ele se torna uma representatividade de alguma coisa. Eu tenho um caso que aconteceu, que eu trabalhei em vários lugares, e toda vez que as pessoas me viam em vidas passadas, elas sempre me viam com uma sacola. Eu sempre com uma sacola, carregando as minhas ervas, carregando minhas porções, carregando escrituras, e todo mundo me via com uma sacola. Na floresta, você foi uma bruxa, carregar uma sacola. Você foi pitonisa lá na Grécia, você tinha uma sacola cheia de coisa dentro. Aí, uma última vivência que eu tive foi com os índios Dakota, lá nos Estados Unidos, né? E eles vieram e pediram para que esse meu amigo, que faz esse desdobramento e tal, me entregasse uma sacola e um chocalho e um colar. E ele falava, você entrega isso para ela porque ela tem ainda trabalhos para fazer, porque ela foi essa pessoa. Aí ele mostrou que era um xamã, né? Estava um velhinho xamã lá, enfim, que era eu. E aí eu entendi o significado daquela bolsa. O que isso tem a ver com arquétipo? Ele se tornou o meu arquétipo. Por quê? Porque a bolsa significava, naquele momento de todas as transições, o meu conhecimento, aonde eu adquiri os conhecimentos e eu precisava compartilhá-los com as pessoas. Então, ele tem uma representatividade. E eu me lembrei disso agora, que para entender que não necessariamente um arquétipo tem que ser só coisas que você vê ali, né, como no tarô, por exemplo, mas ele pode se tornar para você alguma representação e se tornar para você um arquétipo para você, como uma indicação de alguma coisa. Valeu? Beijo. Sérgio, pode falar, meu querido. O que eu conheço de arquétipo é que na psicologia, arquétipo é um padrão de comportamento, né? Então, todo mundo... e os arquétipos são padrões de comportamentos ancestrais, né? É como, por exemplo, um exemplo de um animal, por exemplo, um cachorro de 500 anos atrás tem os mesmos procedimentos do que um cachorro da atualidade. Então, alguns padrões de comportamentos do ser humano, desde as épocas da caverna, o ser humano continua tendo, né? E agora uma questão sobre o estudo, né? O estudo que você preparou, essa apostila sobre Exu, ele foi um estudo assim, muito, muito bem preparado, né? Muito bem feito. Embora eu não seja muito chegado ao Sarraceni, né? Eu acho que ele, muitas das vezes, viaja um pouco, né? Não é o caso de outros autores, né? E eu considero o Exu um guardião. Eu sei que existe hierarquia, eu sei que ele existe ao nosso lado sempre, né? Mas as pessoas confundem muito o Exu com espíritos demoníacos e tudo mais, mas o Exu mesmo, que nós tratamos, que está do nosso lado, que trabalha conosco dentro da nossa vida, é um guardião, é um ser de luz, né? Tem a sua hierarquia, como toda a hierarquia espiritual, mas ele não derruba ninguém. Exu não derruba ninguém, só auxilia. Às vezes ele deixa você se quebrar a cara. Não é ele que quebra a tua cara, ele deixa você por tua conta como lição, mas antes de tudo, Exu é guardião. Né? Eu tenho muito respeito, eu sei que eles estão ao nosso lado, né? Toda a hierarquia que a gente chama de esquerda está ao nosso lado, porque eles trabalham nas trevas para a luz, estão ao nosso lado para nos defender, para nos direcionar, porque para trabalhar nesse plano da Terra, que a psicosfera é muito tensa, né? Não é qualquer espírito de luz que consegue chegar aqui rápido, por isso que tem os Exus ao nosso lado, para nos fortalecer, para nos auxiliar, para nos socorrer e para nos tirar das furadas que a gente mesmo se mete.
Mas o estudo teu foi bem completo, muito completo mesmo. Foi bem abrangente, tá? Mas eu acho que Exu, antes de mais nada, é guardião, é protetor e está sempre à nossa frente, nos auxiliando em todos os sentidos. É a minha opinião. Obrigada, Sérgio. Cecília, quer falar? Sim, Blanca. A respeito do você falou dos assentamentos, eu entendo que os assentamentos, já se você falou, nós não vamos trabalhar com isso. Que eu, assim, o pouco entendimento que eu tenho, né, dentro da Umbanda, o assentamento, quem pede são eles, né? Às vezes a pessoa precisa fazer o assentamento, não é isso? Sim, mas não foi isso que eu disse. Não? Não. Quando eu falei aquele tipo de assentamento que está escrito na apostila, que é um assentamento que envolve outras coisas ali, e aquele tipo de assentamento nós não vamos trabalhar. Cada um vai trabalhar com o assentamento que for necessário para cada um, né? Porque tudo tem o pedido do que o Exu está pedindo, o que o fulano está pedindo, mas não aquele ali. Aquilo ali serve como uma base, um exemplo para pesquisa, para ver nome de coisas, entendeu? Porque às vezes a gente ouve um nome e não sabe o que é, ali pode estar explicando, mas como material de apoio. Sim. Mas aqueles tipos ali, por que eu estou falando isso? Porque nesta apostila, cartilha dos Exus, se você lembra bem lá no início, as comidas, eles botam coisas ali que eu acho pesada. E, assim, eu acho muito pesado. Então, não preciso disso. Isso aí já é uma outra linha, que não é exatamente a linha que nós vamos trabalhar, mas nós vamos fazer assentamento, sim. Eu já tenho se necessário, né? Inclusive, eu tenho assentamento lá na casa. Cada um tem que ter o seu assentamento, o seu Exu. É a sua firmeza, tem que ter, com certeza. Então, porque uma vez teve uma época que foi me dito que eu teria que fazer, né? E eu comprei tudo, já estava com tudo comprado para fazer, e tudo deu contra, assim, as coisas deu uma reviravolta e que eu não consegui fazer. Então, assim, na realidade, não, talvez, né, o entendimento não era que fosse a necessidade. Sim, pode ser que o entendimento é que não fosse necessidade, ou talvez o entendimento também poderia ser que não fosse para fazer naquele momento. Naquele momento, ou talvez o entendimento fosse para dizer que estava errado aquele assentamento, que não era bem aquilo, ou que era para tirar alguma coisa ou acrescentar outra. Entende? Então, isso vai depender muito, porque eles é que vão determinar o que eles querem. Não somos nós. A gente é apenas a ferramenta, a gente é apenas a ponte para fazer. Eu também já participei de coisas assim que era para ter feito, uma iniciação que eu não fiz. Graças a Deus que eu não fiz. Graças a Deus. Para ver como é que Exu é bom. Me livraram desse negócio. Eu não estava me sentindo bem para fazer essa iniciação. E, graças a Deus, eu joguei, o jogo falou, não vá fazer porque você vai esperar. Só saiu carta horrível do pós-iniciação dessa questão aí. E aí, depois, eu fui entender por quê. Porque a gente só vai entender lá na frente. Lá na frente, a gente vai ligar os pontos e vai falar, caramba, agora é que eu estou entendendo. Então foi por isso. Porque Exu não fala na hora, Exu mostra. E a gente tem que estar aberto para entender o que eles estão falando. Você acredita que essa iniciação que eu não fiz, graças a Deus, graças a Exu, graças a minha egrégora, teve depois que as pessoas que fizeram lá nessa casa passaram mal. Teve gente que morreu, tá? Teve gente que teve hemorragia saindo do não sei de onde, teve outro que teve um problema na vista, teve que operar. Ou seja, eu fui avisada e eu ouvi os sinais, prestei atenção e, opa, não vou fazer. Inventei lá uma desculpa para a pessoa lá na época, dizendo que eu não ia fazer, porque eu não estava me sentindo... Eu estava com um problema de entrando na menopausa, então eu estava naquele fim de ciclo, assim, que é abundância, sabe? Abundância de coisa saindo.
e eu não estava me sentindo bem para fazer iniciação nenhuma. E não fiz. Depois eu passei mais um tempo, saí da casa e fui descobrir que várias pessoas que estavam ali dentro tiveram problemas, inclusive uma das médias da casa morreu. E aí, cara, eu falei, gente, nada é por acaso. Por isso que a gente tem que estar conectado com as nossas entidades o tempo inteiro. Não estou dizendo que você não vai pensar em outra coisa. Ah, eu tenho que pensar na comida que eu vou fazer. Ah, eu tenho que ir no banco. Você vai ficar lá o tempo inteiro, pensando no cone. Não é isso. É você estar aberta, né, nessa conexão que é integral com eles, porque eles estão na nossa frente, estão vendo as coisas antes da gente. Eles já estão vendo lá na frente. E aí ele vem e te sopra numa intuição. Ou você ouve a intuição, ou tu passa batido e, fica depois lá na experiência. Mas tudo a gente tem que entender. Para o que você está falando, Cecília, eu não vou dizer que não era para você fazer. Obviamente que não era. Mas por que não era? Mas não que não precisava. Eu não sei. Mas eu entendo que ali, essa dificuldade que você teve de fazer, ou alguma coisa que atrapalhou, atrasou, ou dificultou, pode ser por esses motivos que eu coloquei. Ou não era para você fazer porque assentamento a gente tem que fazer, nem que seja de frutas, de qualquer coisa, mas tem que ter uma firmeza que você vai fazer para o teu guia ali. Mas provavelmente aquilo ali não estava condizente com o que a entidade queria. Eu estou cogitando, eu não sei, né? É o que eu tô... Sim, eu acho que era bem isso mesmo. Hoje eu vejo assim que foi assim, como é que eu vou achar? Não é livramento, assim, mas foi uma coisa que para mim não era de um entendimento, mas você tem que fazer, vamos fazer, então vamos, né? Se eu tenho que fazer, vamos lá. Mas na hora eles deu assim. Eles cortaram tudo deu. E depois uma irmã da casa teve que fazer mesmo, e ela fez, eu passei minhas coisas, né? Que eu já tinha tudo na mão, né? Das coisas que eu pude passar, eu passei adiante, e na época eu fiquei assim, tipo assim, poxa, por que não? Mas porque se eu precisava, e o que vai isso me atrasar? Mas hoje eu penso, já depois de um tempo, eu pensei diferente, falei, poxa, isso aí não era hora, entendeu? Exatamente. Porque depois eu ia ficar como, né? Entendeu? Eu não sei, eu falei, bom, então eu acho que foi assim uma coisa que foi meu melhor, né? Para mim poder entender mais, para mim, e que realmente não era hora. Isso mas mesmo. então É isso mesmo. Então tá bom. Concordo com você. Obrigada, tá? Por compartilhar essa experiência. Bom. Adriana, quer Beijo. falar de novo? Beijo, Cecília. Alô, Adriana, quer falar? Não, essa mão deve estar aí desde aquela hora, desculpa. Ah, então tá. Alguém quer falar? Quer passar informação? Eu queria fazer uma pergunta. Faz. Boa noite, gente. Sobre essa questão do assentamento, é uma coisa que tem que ser passada, no caso, pela dirigente da casa, mediante um jogo, né? Sim. Não pode ser feito assim, me deu vontade de fazer um assentamento. Não pode ser, estou com vontade. Você pode fazer, assentamento é uma coisa, oferenda é outra. Sim. São coisas distintas, né? Assentamento é o quê? Assentar a entidade, assentar o orixá. É um trabalho específico. Agora, você fazer uma oferenda, eu quero agradecer minha pombagira, meu exu, eu quero agradecer meu caboclo, vou botar um monte de fruta lá para ele, milhos, coisas que ele gosta, para agradecer ou para pedir, entendeu? Então, você usa a oferenda para agradecer ou você oferece para pedir, entendeu? Quero oferecer isso aqui, pedindo que... Aí você pede o que você está precisando no momento. E vai receber por merecimento, porque se não tiver merecimento, não recebe, não. Entendeu? Beleza. Mas o assentamento é outra coisa. É a mesma coisa que você tem que assentar ou ancorar o seu anjo da guarda, que isso é uma firmeza. Entendeu? É diferente. Tá? Rômulo, quer falar alguma coisa, meu filho? Não. Eu tô hoje só ouvindo aqui e aprendendo aqui com o pessoal. Beleza. Lucas Farias Reis. Oi, Blanca, boa noite Tá tudo, estava dormindo, meu filho? Não. Tá tudo tranquilo aí? Um papo de hoje foi tranquilo, tal, deu para entender tudo direitinho.
Foi Conseguiu tranquilo. responder? Que bom. Então, Foi mais assim, ninguém quer falar, né, não gente? tenho dúvida nenhuma, só fiquei ouvindo e abrindo porta aí para os aprendizados, cada É um isso falando um aí. pouquinho, mas eu não tenho nada para perguntar nem comentar, não. Beleza. Então, meus amores, Rita quer falar? Pode falar. Não estou ouvindo. Abre o canal aí. Liga o microfone. Essa firmeza só é feita quando nós temos os nossos guias já determinados, Sim, vindo sim, em terra e tudo mais. sim, sim. Você não vai fazer firmeza para uma entidade que você Verdade que você não nem sabe tem quem certeza. certeza Não, e às se vezes tem ou você... não. vai que muda daqui a pouco, aparece outra coisa. E você vai fazer uma firmeza para uma entidade, quando, na verdade, a outra que vai ficar é a fulano de tal, entendeu? Então, não é para fazer firmeza agora. A gente está no começo. Ali na casa, nós estamos começando, né? Estamos iniciando. Então, a gente não pode colocar o carro na frente do boi. A gente tem que dar um passito de cada vez. Até chegar no momento, cada coisa tem seu momento certo para acontecer, entendeu? Mas, quando tiver todo mundo já tranquilinho com as suas entidades, já riscando o ponto, e a gente tendo certeza que é aquilo mesmo, aí a gente vai ver essa questão do assentamento, para firmar, fazer a firmeza do guia de vocês. Tá? É porque é uma coisa séria isso. É muito sério. É muito. Não é sério, não. É muito sério. É muita responsabilidade, não é brincadeira. Não é por vaidade que eu vou fazer um assentamento, não, gente. Isso não pode entrar nessas questões. Então, tem que ter calma, tem que esperar o momento certo. E o momento certo, quem vai falar são eles. Nem sou eu que vou falar, né? Nem sou eu. Mas isso tudo daí há de se passar um tempo até a gente chegar nesse objetivo aí do assentamento, na realização do assentamento. Entendeu? Cecília quer falar também? Mais alguém levantou a mão? Me veio uma dúvida. O assentamento a gente tem que trocar, assentamento de Exu tem que ser trocado de tempos em tempos, e se sim, no caso, são as entidades com as quais você trabalha que vão te orientar a fazer isso? Olha, as suas entidades ou a tua dirigente, né? Porque, vou vir aqui, vou fazer um assentamento. Não é assim que funciona. Você também não vai fazer um assentamento dentro da tua casa, no teu quarto, lá debaixo da tua cama, né? Isso aí tem que ser o lugar certo para fazer com os elementos certos. Agora, quanto a trocar o assentamento, olha, há controvérsias, Lucas, porque ao mesmo tempo que sim, vamos supor que a coisa começa a apodrecer ali, dá bicho, você vai ficar com um assentamento cheio de bicho, sei lá, porque cargas d'água, acontece alguma coisa, teu assentamento pega fogo, derrete, ou começa a dar bicho, o mofo lá cheio de coisa podre. Você vai querer um assentamento para as tuas entidades nesse estado? Alguma coisa tem ali, então você provavelmente vai ter que fazer outro, né? Ou refazer, fazer igual, ou fazer alguma coisa que talvez tenha que incluir no assentamento. Entendeu? Começa a dar minhoca, dar bicho, sabe? Começa a dar uns bichinhos ali, igual quando você morre e os bichinhos vêm te comer lá no caixão. Mas caso não aconteça nada disso, não existe necessidade de trocar, Não, né? só se a entidade pedir. Só se a entidade pedir por algum motivo. Ou para fazer um assentamento com mais alguma coisa, para dar mais firmeza em alguma coisa, ou mantém do jeito que está. Isso depende muito, varia. É por isso que eu falo, há controvérsias. Depende da necessidade. Ah, mas eu já fiz assentamento. Assentamento já está assentado. O nome já diz, já está assentado. Mas vai que você precise, ou acontece alguma coisa na tua vida, no teu caminho, e que você precisa fazer um outro assentamento, ou mais algum assentamento, ou complemento, alguma coisa assim. Porque nós não estamos livres de nada, né? A gente pode falar de doença, de um monte de coisa. E o assentamento, ele também é uma proteção tua com teus guias. Pode falar, Rômulo.
Só complementando, né, o que você comentou aí a respeito da pergunta do Lucas, né? Por exemplo, eu tenho alguns assentamentos e o meu faço aquilo que é o que chama de ossé, né? Da ossé, que é a limpeza, né? De vez em quando eu vou lá, eu tiro alguns elementos, faço a limpeza. E assim, o que a Blanca comentou. Às vezes, quando você fez o assentamento, você usou alguns elementos ali que são frescos. Por exemplo, da Pombogira, usei uma rosa vermelha e algumas outras coisas que eram frescas, e com o tempo a rosa se deteriorou, etc. Então, isso que é fresco, eu tirei e despachei. Aí os outros elementos que tem, moedas, punhal, etc., né, isso vai continuar lá sempre e vai ficar o resto da vida. De vez em quando eu só vou lá, dou uma limpezinha e tal. Já aconteceu do Marabô, por exemplo, de ele estar muito tempo, já tem aquele assentamento há muito tempo, e aí ele tinha uns búziozinhos e um pedacinho, chama olho de Exu, que parece realmente um olhinho mesmo, é uma sementinha. E aquilo ali é uma semente, então com o tempo aquilo fica deteriorado. Isso, né? E o búzios é a mesma coisa, né? O búzios, com o tempo, ele vai se esfarelando, se deteriorando. Sim. Aí eu fui, sempre mantendo a limpeza e tal. O que a gente fez? Pegou aquilo que já estava deteriorado, búzios, juntou com tinha uma chavinha também, juntamos aquilo tudo num saquinho e coloquei elementos novos, né? Frescos, né? Novos. E pronto, né? Porque assim, o assentamento, uma vez feito, ele é o que ela comentou, já está ali, já está assentado, né? Você só vai mantendo ele, é igual uma casa, né? Uma casa, de vez em quando você vai lá, dá uma pinturinha, né? Eventualmente, como nós somos médiums, e nós trabalhamos atendendo pessoas, então pode ser que em algum determinado momento do seu trabalho, o seu guia lá, que é o qual tem um assentamento, ele peça mais um elemento ali para te dar mais força, mais proteção. Então ele vai falar assim: olha, Lucas, coloca lá uma moedinha assim, assim, assado lá no seu assentamento. Então você vai acrescentar ali, igual uma casa, né? Você vai fazer mais um puxadinho ali, mas ele já está ali fixo, tá bom? Isso mesmo, Rômulo. Perfeito, obrigado, Rômulo. Obrigada, Rômulo. Existem questões também que eu já vi de pessoas que assentaram erradamente. Infelizmente, isso acontece. Porque e é perigosíssimo isso. Eu vou te falar que realmente é complicado. É uma responsabilidade muito grande. Porque da mesma forma que pode estar certo, mas pode estar errado, isso dá, em vez de te dar uma proteção, te ajudar, dá mais chabu na tua vida, entendeu? Dá até chabu na tua vida, que tua vida complica, tu pode ficar maluco, sei lá, acontece de tudo aí nesse mundo de macumbagem, entendeu? A gente não sabe. Então é melhor não arriscar, esperar, vamos andar com calma, vamos fazer o nosso caminhador dentro do seu tempo, naquilo que é necessário, sem ansiedade, sem pressa, porque não adianta querer correr. Se você vai correr para chegar lá na frente, você vai ter que voltar, porque você não prestou atenção no caminho, você não olhou para os lados para ver o que tinha, porque a sua foco era só ali na frente, então você fez um caminho sem apreciar a paisagem, sem apreciar o conhecimento que te leva até aquele momento lá, entendeu? Quando eu falo aquele momento lá, é o momento do assentamento, até chegar lá, aprecie a caminhada, a jornada, entendeu? Isso é importante. Gente, já que ninguém mais quer perguntar, são 9h19, hoje acabou cedo, que bom, vocês vão dormir cedo, vão ver televisão, mas antes, eu tirei uma carta aqui para vocês, para todos. Ela é uma carta genérica, né? Mas eu fui intuída por alguma coisa aqui, e é uma carta do espírito dos animais. Não é exatamente carta xamânica, mas é a carta que fala o oráculo dos espíritos dos animais que eu tenho aqui, que eu gosto de usar, às vezes, como mensagem. E a carta que saiu foi essa daqui, ó.
Não sei se vocês estão vendo. Ô, cadê? Vou chegar aqui. Não sei se vocês estão vendo a carinha do bonitinho aí, ó. Ó, é um alce. Cervo. Um cervo, isso. Amor de cervo, essa carta aqui. O que essa carta ela quer dizer? O conselho, a mensagem para todos nós. Seja gentil consigo mesmo. Você cura com o poder do amor. Veja a luz em todas as coisas. Reconheça-se ao trabalho e à graça, sem deixar de enxergar o seu lado, né, que todos nós temos, mas quando enxergamos o lado escuro, não é para a gente dar chibatada, é para a gente acolher, né? Acolher, abraçar e não se culpar por isso. Nós estamos numa caminhada, então o momento agora é enxergar o que é bom, agradecer o que conseguiu e batalhar para que o melhor ainda chegue. É isso, gente. Espero que hoje tenha sido um bate-papo bem legal aí para vocês. Uma boa noite, um beijo no coração. Boa noite. Muita luz nessa semana para gente. Boa noite a todos. Até lá. Boa noite, gente. Tchau, Beijo tchau, para tchau. vocês. Boa noite. Beijo. Boa noite.